Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula sobre o primeiro reinado. Nós vamos falar agora sobre a Confederação do Equador. A Confederação do Equador aconteceu na província de Pernambuco, novamente aqui em Pernambuco, tá certo? Aqui em Pernambuco surgiu um sentimento republicano e anti-lusitano muito forte, tá certo? Então eles pediam a república e eles pediam principalmente o fim de toda e qualquer influência do governo português sobre o Brasil. Então surgiu com isso vários questionamentos sobre o autoritarismo de Dom Pedro I, a dissolução da Assembleia Constituinte que aconteceu em 1823 e a Constituição de 1824. Essa Constituição ela trazia o quarto poder, que era o poder moderador, que era na verdade o símbolo máximo do autoritarismo de Dom Pedro I. Então eles questionavam tudo isso, tá certo? A oposição ao governo de Dom Pedro era exercida principalmente por dois jornais que circulavam em Pernambuco nessa época. O primeiro deles é o Sentinela da Liberdade, de Cipriano Barata, e o segundo é o Tifes Pernambucano, do frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Esse frei, ele é mais conhecido como Frei Caneca, tá bom? E ele, inclusive, é um dos símbolos da Confederação do Equador. O que estava acontecendo em Pernambuco nesse período, professora? Pernambuco estava enfrentando uma forte crise econômica. Essa crise econômica ela foi gerada principalmente pela baixa do preço do açúcar, do tabaco e do algodão aqui na colônia. Essa baixa de preço aconteceu devido à concorrência norte-americana. Eles também produziam os mesmos produtos, então eles acabavam vendendo a preços mais acessíveis e o Brasil era forçado a também baixar os preços. Tá certo? Então isso vai gerar uma forte crise. Essa crise estava associada também à questão das abusivas taxas de impostos que Dom Pedro cobrava nas províncias, não só em Pernambuco. Então, com isso, a imagem de Dom Pedro aqui no Nordeste ela vai ficar bem danificada, bem afetada, tá certo? Vamos lá. Então, a revolta ela vai ser liderada por comerciantes, produtores rurais e as camadas urbanas. Eles defendiam o fim do absolutismo e a autonomia das províncias. O absolutismo ele estava justamente presente na questão do poder moderador, tá certo? Onde Dom Pedro exercia as funções de regente supremo, podendo mexer inclusive nos três outros poderes. E eles pediam maior autonomia para as províncias, autonomia política e também autonomia econômica, com a implantação de um modelo federativo, ou seja, todos os estados que aderissem iriam fazer parte de uma federação. Essa federação ela teria autonomia e cada um desses estados eles passariam a obedecer a um governo central, né, liderado por um presidente, tá bom? Inclusive esse modelo federativo é hoje o modelo adotado pelo Brasil, onde nós temos cada um dos estados, cada estado tem a sua própria autonomia, tá certo? Mas eles fazem parte de uma federação, ou seja, eles fazem parte de um todo, parte de um Brasil, onde eles devem uma certa obediência, lealdade ao governo federal, tá bom? Mas lembrando que eles mantêm a sua autonomia. Então, eles vão ser muito influenciados pela Constituição norte-americana, a Constituição dos Estados Unidos, que já trazia esse modelo federativo. Eles pretendiam, com isso, unificar as províncias nordestinas em torno de uma bandeira única, que é essa que está aqui acima da minha cabeça, tá certo? Em modelo republicano e federalista. A revolta ela aconteceu em 2 de julho de 1824, devido à demissão do presidente da província de Pernambuco. Dom Pedro demitiu o presidente de província pernambucano e isso foi o estopim para que o movimento ele pudesse ser colocado em prática. Com isso, os revoltosos eles vão romper com o império e vão proclamar uma república aqui em Pernambuco novamente, tá bom? Lembrando que a nossa primeira república foi lá em 1817, quando eles criaram um governo provisório e ficaram independentes por quase 70 dias. Nós tivemos com isso também a formação de uma junta governativa. Essa junta ela era liderada justamente por esses líderes do movimento e eles conseguiram o apoio de outros estados, como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O nome Confederação do Equador, ele vem pelo fato de que os estados que faziam parte do movimento, eles estavam situados próximos à linha do Equador. Quando a gente vai estudar os meridianos e os paralelos, a gente vê a linha do Equador cortando o Brasil. Por estarem situados justamente
próximos à linha do Equador, então esse será o nome utilizado, tá bom? Vamos lá, alguns líderes, como Frei Caneca, eles defendiam o fim da escravidão. Só que uma coisa que vocês têm que ter em mente sempre é que a maioria dos líderes do movimento eram latifundiários, donos de fazenda, donos de engenho, proprietários rurais. Então, eles possuíam escravos. Não eram todos os que queriam o fim da escravidão, tá certo? Então, isso vai gerar um impasse dentro do próprio movimento. Por quê? Alguns, como Frei Caneca, queriam o fim da escravidão e outros não queriam. Então, isso vai acabar dividindo o movimento e muitos latifundiários vão acabar abandonando a causa. Isso vai enfraquecer a Confederação do Equador. Então, o movimento ele acabou se dividindo e sendo enfraquecido. Então, Dom Pedro ele vai pegar R$1 milhão emprestado com banqueiros ingleses e vai mobilizar tropas de mercenários para reprimir o movimento. Muitos foram presos e 9 foram condenados à morte, incluindo Frei Caneca. Frei Caneca foi condenado ao fuzilamento, tá certo? Nós tivemos um outro episódio também, conhecido como Crise da Cisplatina, que aconteceu nesse mesmo período e ajudou ainda mais a danificar a imagem de Dom Pedro aqui no Brasil. A Cisplatina, ela foi incorporada durante o governo de Dom João VI e ela fica localizada justamente na bacia do Rio da Prata, no atual Uruguai. Ela recebeu esse nome de Província Cisplatina, né? E essa região ela acabou, na verdade, se tornando um problema para o Brasil durante a administração de Dom Pedro I. Por quê? A maioria da população da região era formada por indígenas e espanhóis. Eles não aceitavam a dominação brasileira sobre o território, principalmente a influência portuguesa. Então, a maioria deles desejava não só a sua liberdade, mas também o fim de toda influência que estava relacionada a Portugal. Então, no ano de 1825, os rebeldes da província decidiram romper com o Brasil e se incorporaram às Províncias Unidas do Rio da Prata, junto com a atual Argentina. Então, com isso, nós tivemos o início de uma grande guerra entre o Brasil e Buenos Aires. Essa guerra, na verdade, ela representou um saldo negativo para ambos os lados, tá bom? O Brasil estava endividado, nós tivemos muitas perdas humanas dos dois lados também. Então, os ingleses decidiram intervir nessa batalha e eles negociaram, né, um acordo de paz entre as partes. O objetivo da Inglaterra era justamente conseguir mercado também na região da Cisplatina. Então, com isso, houve finalmente a independência da Cisplatina algum tempo depois, onde eles proclamaram finalmente a República do Uruguai, tá certo? Então, definitivamente, a província Cisplatina deixou de fazer parte do Brasil. Vamos falar agora sobre a abdicação de Dom Pedro I. Essa abdicação aconteceu por quê, professor? O que é abdicar? Abdicar é abrir mão, é deixar o trono. Essa abdicação ela foi motivada principalmente devido àquela má fama que Dom Pedro veio adquirindo ao longo do seu governo. Ele estava com baixa popularidade, nós tínhamos um aumento da crise econômica ainda mais sério devido àquele empréstimo que ele pegou com os banqueiros ingleses para conter a Confederação do Equador, então isso fez com que a dívida se agravasse. A própria guerra com a Cisplatina fez com que a dívida aumentasse ainda mais. Então, a popularidade de Dom Pedro estava cada vez pior. E para completar o cenário, em 1826, Dom João VI morre lá em Portugal. E com isso, Dom Pedro ele deveria voltar a Portugal para assumir o trono. Só que se ele voltasse a Portugal, ele teria que abrir mão do Brasil. Então, em troca disso, ele fez o seguinte. Ele enviou sua filha, Dona Maria da Glória, que é conhecida como Dona Maria II, para ocupar o trono em seu lugar. Só que seu irmão, Dom Miguel, ele aliou-se à sua mãe, Dona Carlota Joaquina, e tomou o trono de Dona Maria II. Ele se autoproclamou rei, então ele deu um golpe. Dom Pedro ele vai reagir a isso, ele vai iniciar, na verdade, um exército, porque o objetivo dele era ir para Portugal e recuperar o trono e devolver para a filha. Então, com isso, ele vai acabar se aproximando ainda mais do Partido Português. Lembra que aqui no Brasil a gente tinha dois partidos, o Partido Brasileiro e o Partido Português? Então, ele vai começar a se distanciar do Partido Brasileiro e vai se aproximar mais do Partido Português. Então, com isso, os políticos do Partido Brasileiro vão acusar Dom Pedro I
de estar se afastando do governo e estar mais interessado nos assuntos de Portugal do que nos assuntos do Brasil. E para completar esse quadro ainda mais, um outro repórter que criticava muito o governo de Dom Pedro vai acabar sendo assassinado, né? O jornalista Libério Badaró, que vai ser assassinado em 1830. Então, a autoria do crime vai ser creditada a alguns simpatizantes do imperador. Então, isso vai ajudar ainda mais a danificar e a manchar a imagem que o imperador tinha, que já não era uma imagem muito boa. Então, nós vamos ter protestos por todo o país. Só que Dom Pedro ele vai tentar recuperar o seu prestígio, então ele vai começar a visitar as províncias para tentar recuperar um pouco da sua reputação. Então, quando ele chega em Minas Gerais, ele vai ser recebido com o famoso dobre de finados, que era, na verdade, o toque do sino, que só era tocado em velórios, enterros e no dia de finados. Isso tudo era para lembrar ele da morte do jornalista Libério Badaró, tá certo? Então, esse dobre de finados ele vai ser uma das maiores representações do quanto que as pessoas não gostavam de Dom Pedro, o quanto elas estavam desejando que ele fosse embora, tá certo? Então, o que acontece? Isso daí fazia com que ele se aproximasse ainda mais do governo português. Então, ele volta para o Rio de Janeiro depois que ele visita Minas Gerais, e no Rio de Janeiro ele é recebido com uma grande festa, regada a bastante bebida, iluminada por fogueiras, uma grande festa. Só que essa festa, ela foi organizada pelos portugueses, do Partido Português, tá bom? Isso daí vai gerar uma série de protestos dentro do Rio de Janeiro. Por quê? As pessoas relacionadas ao Partido Brasileiro e os brasileiros da própria província do Rio de Janeiro vão invadir a festa, vão protestar, e isso vai fazer com que aquelas pessoas que estavam recepcionando Dom Pedro com muita festa, eles acabassem agredindo e até mesmo assassinando muitos dos brasileiros que estavam protestando contra Dom Pedro, tá certo? Eles utilizaram principalmente garrafas de vidro quebradas para ameaçar e para ferir os manifestantes. Então, por isso, essa noite ela é conhecida como Noite das Garrafadas. Então, para tentar novamente recuperar o seu prestígio, Dom Pedro ele vai criar o Ministério dos Brasileiros, onde ele vai colocar brasileiros para tomar conta desse ministério, achando ele que isso ia fazer com que a sua popularidade voltasse a crescer. Só que, na verdade, pouco tempo depois, ele acabou substituindo as pessoas do partido, as pessoas do Ministério dos Brasileiros por pessoas do Partido Português, em vez de colocar pessoas do Partido Brasileiro. Então, muitas pessoas vão questionar isso e vão exigir a volta das pessoas, dos parlamentares do Partido Brasileiro a ocupar o Ministério dos Brasileiros. Então, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro, devido a tanta pressão, devido a tantos manifestos, tantos protestos que estavam acontecendo, não só no Rio de Janeiro, mas em várias outras províncias, ele vai acabar abdicando do trono em nome de seu filho, Pedro de Alcântara. Só que tem um problema. Pedro de Alcântara, nessa época, só tinha 5 anos de idade. De acordo com toda a legislação, com todos os regulamentos, Dom Pedro II só poderia assumir o trono quando completasse 18 anos, ou seja, a maioridade, tá certo? Então, como ele só tinha 5 anos, o governo ele passou a ser exercido por regentes. Nós tivemos 3 regentes nesse período, e nós vamos falar sobre eles nas nossas próximas aulas, tá bom? Mas lembre-se que quando Dom Pedro I abdicou do trono, seu filho Pedro de Alcântara, que mais tarde vai ficar conhecido como Dom Pedro II, só tinha 5 anos de idade, tá bom? Dom Pedro I vai deixar o Brasil com a seguinte frase: eles não me quiseram porque eu era português, então eu deixo meu filho que é brasileiro e que vai agradar mais a eles. Então, ele achava que por Dom Pedro II ser brasileiro ia agradar ainda mais a população. Meus amores, fiquem com Deus. Amo muito vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um beijo.